Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta nossa jornada. Eu sou Zilda Delprete, especialista há mais de 40 anos em habilidades sociais e relações interpessoais. Nessa semana, eu estou aqui ensinando para você sobre formação e prática no campo das habilidades sociais. E ainda o passo a passo para você ampliar a sua prática profissional e realizar avaliações com segurança e autoridade no campo das habilidades sociais, mesmo sendo iniciante na área. Para você avaliar os seus clientes ou alunos, para você promover competência social e habilidades sociais, orientá-los assertivamente nas várias habilidades sociais, planejar estratégias educativas, mediar conflitos, promover desenvolvimento socioemocional com segurança e autoridade. Você pode fazer isso como psicólogo ou como educador, com experiência anterior ou não. Se você é recém-formada, recém-formado ou ainda estudante na fase final do curso, você já pode começar a sua especialização nesse campo também. Claro que cada profissional na sua área de atuação, mas muitas vezes trabalhando em conjunto, em prol dos seus clientes, em prol dos seus alunos. Mas atenção aqui, se você perdeu as 2 primeiras aulas, volta lá para assistir agora. Sabe por quê? Porque o conteúdo das aulas dessa jornada foi preparado para ser assistido em uma sequência lógica. E isso vai ajudar você a entender todos os assuntos que estamos abordando aqui. E para não ter dificuldade de acompanhar a aula de hoje, que é completamente dependente das 2 aulas anteriores. Então, volta lá na página de acesso dessas aulas. Assista as aulas 1 e 2 e depois retorna aqui para assistir essa 3. Mas caso você já tenha assistido às aulas 1 e 2, parabéns! Então siga comigo por aqui, porque essa é a aula mais importante dessa semana. Sabe por quê? Porque eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre programas e métodos para atender pessoas de diferentes idades, problemas, contextos, como escolas, clínicas, organizações, tudo isso. E é claro que eu ainda vou falar sobre a formação necessária para você atuar com segurança e autoridade no campo das habilidades sociais, mesmo sendo iniciante na área. Então vamos lá recapitular um pouquinho. Olha só, na aula 1 você aprendeu sobre as incríveis oportunidades que existem no campo das habilidades sociais, sobre os setores de aplicação e prática de conhecimentos, recursos, procedimentos e técnicas de promoção de competência social e habilidades sociais. E você viu que existe um método para conseguir ampliar a sua prática profissional. Você viu como eu cheguei nesse método após anos de pesquisa e prática. Esse método vai te ajudar a ampliar a sua vida profissional no campo das habilidades sociais e, mais importante até, vai te ajudar a continuar o seu autoaperfeiçoamento profissional. E você viu como cada campo de aplicação pode transformar a vida dos seus clientes, dos seus alunos, com relações mais saudáveis, mais produtivas, mais satisfatórias, e tudo isso com mais saúde mental, otimismo, resiliência, tudo de bom aqui, né? E eu quero aproveitar agora aqui também para agradecer todas as mensagens que eu recebi sobre as 2 primeiras aulas. Fiquei realmente muito feliz com o engajamento de todos vocês. Como eu venho falando, além do conteúdo rico e prático que eu preparei, há outros motivos incríveis para você me acompanhar em todas as aulas dessa semana. Agora, deixa eu te mostrar rapidamente como os programas de habilidades sociais se caracterizam. Não para você memorizar classificações, mas para você entender a diversidade de possibilidades de atuação. Quando eu falo aqui em programas de habilidades sociais, eu não estou falando de atividades soltas, dinâmicas isoladas ou intervenções improvisadas, não.
nós trabalhamos com a noção de programas de habilidades sociais orientados para a competência social, com objetivos claros e personalizados, promovidos por métodos, procedimentos e técnicas embasados em evidências de efetividade. E isso muda tudo. Então, adotando aqui o termo facilitador para nomear aquela pessoa que conduz um grupo de habilidades sociais, nós podemos dizer que um programa para nós é um conjunto estruturado de atividades conduzidas ou mediadas por um facilitador que organiza processos de aprendizagem e de desenvolvimento com 4 objetivos centrais: ensinar e ampliar habilidades sociais significativas, ampliar requisitos de competência social, reduzir comportamentos associados à queixa e produzir impacto real na qualidade das relações interpessoais. Só isso já amplia enormemente o campo de atuação de quem trabalha ou quer trabalhar com habilidades sociais. Então, vamos começar falando dos tipos de programas em termos da sua abrangência. Nós falamos em 3 tipos de programas quanto à abrangência. Programas universais, voltados para grupos amplos e diversos, como escolas, turmas, comunidades, são em geral programas preventivos e educativos, pensados, planejados, organizados a partir de necessidades comuns a todas essas pessoas, com foco no desenvolvimento socioemocional amplo, global. Aqui entra, por exemplo, um ponto que muita gente não percebe. A BNCC, a nossa política educacional, quando ela define objetivos, conteúdos, métodos e condições de aprendizagem socioemocional, funciona como um programa universal. Ela contempla os requisitos mínimos aí de um programa. Muitas vezes, programas para uma única turma de alunos também podem ser considerados universais quando eles não selecionam os participantes, ou seja, para todos os participantes e com esse caráter preventivo. Agora vamos ao segundo. O segundo são os programas seletivos para grupos com características ou necessidades específicas. Por exemplo, adolescentes com dificuldades interpessoais, crianças com dificuldades de aprendizagem, e eles podem ainda ser preventivos ou terapêuticos. Isso vai depender do objetivo, não apenas do público. Vai depender, então, da função daquele programa, do que está sendo pretendido. Agora nós vamos para o terceiro. O terceiro são os programas indicados. Eles são mais individualizados, geralmente de caráter clínico, quando há queixas mais intensas ou condições específicas a um aluno, a uma pessoa específica. E aqui entra, por exemplo, os programas voltados para pessoas com TEA, a fobia social, quadros mais complexos. Veja, na escola, hoje se fala de PEI. O PEI é um programa de ensino individualizado. Ele pode ser um programa também que inclui habilidades sociais para cada aluno específico, por que não? Mesmo quando há protocolos envolvidos, o olhar precisa ser fino, refinado, porque cada caso tem necessidades muito particulares. Agora, o ponto importante aqui é, quanto mais específico o grupo, mais criteriosa precisa ser a avaliação e a condução do grupo. E mais dependente ainda, sabe do quê? Da formação de quem conduz o grupo, da formação do facilitador. Então agora, vamos ver pelo objetivo. É o segundo eixo fundamental que diferencia os programas, o objetivo do programa, a função do programa. Aqui nós falamos, então, em programas educativos e em programas terapêuticos. Vamos ver a diferença? Os educativos, eles têm um foco preventivo, formativo, desenvolvimental, muito alinhado a habilidades específicas como comunicação, empatia, assertividade, resolução de conflitos e com metodologias pedagógicas e práticas guiadas, estruturadas. Os programas terapêuticos, eles são direcionados a pessoas com dificuldades associadas a sofrimento emocional, transtornos psicológicos
físicos ou de saúde mental, prejuízos significativos na qualidade de vida. Eles exigem uma avaliação clínica, exigem personalização e um manejo técnico mais complexo. Os dois tipos de programas visam promover habilidades sociais. O que muda, portanto, é o nível de complexidade, responsabilidade e formação exigidos de quem conduz, exigidos do facilitador. E aqui começa um ponto sensível. Nem toda formação prepara o profissional para transitar com segurança entre esses níveis e entre esses tipos de programas. E agora eu quero te chamar a atenção para algo que a prática e a pesquisa mostram com muita clareza. O que mais compromete a efetividade de programas de habilidades sociais não é a atividade em si, é a formação do facilitador, de quem conduz o programa. Você pode ter uma atividade até bem desenhada, um material bonito, uma proposta interessante. Se o facilitador não souber avaliar necessidades, definir objetivos, ajustar procedimentos, conduzir e monitorar o processo, o impacto é limitado, certo? Bom programa exige, no mínimo, objetivos claros, procedimentos baseados em evidência, avaliação de processos e resultados, planejamento de generalização para a vida real. Esses 4 elementos aí não podem faltar em um bom programa. E tudo isso passa inevitavelmente pela competência profissional daquele facilitador que está à frente do programa. Então, quando nós falamos de formação para atuar com habilidades sociais, nós estamos falando de 3 pilares. O primeiro é a formação conceitual, ou seja, entender o campo, os conceitos, as diferenças entre habilidades sociais e competência social. E no caso de programas aplicados ao contexto educativo, também entender de política educacional, das articulações com o campo da educação. O segundo é a formação técnica, é saber avaliar, planejar, conduzir, monitorar e ajustar as intervenções. E o terceiro é a formação interpessoal do próprio profissional, do próprio facilitador, porque ninguém promove competência social sem exercê-la na relação com as pessoas que estão participando de um programa, sem exercê-la no seu cotidiano, mesmo fora do contexto de aplicação de programa. Então, a formação interpessoal socioemocional do facilitador, do profissional, não pode ser dispensada nesses 3 pilares. O facilitador não ensina só pelo que ele diz, ele ensina também pelo modo como ele se relaciona. E olha, isso não se aprende só ouvindo aula teórica, se aprende em processos formativos, estruturados, progressivos e delineados com método e monitoria. Quando a gente olha para tudo isso, fica claro que atuar com habilidades sociais não é aplicar uma técnica isolada, é aprender um modo de pensar a prática. Um modo de avaliar, de planejar, de intervir, de revisar e continuar se aperfeiçoando ao longo do tempo. Olha, foi exatamente a partir dessa necessidade, da prática real, da pesquisa, da formação de profissionais, que eu estruturei o método que eu vou te apresentar agora na sequência. Então, agora que o mapa está claro, a pergunta muda: como formar para atuar com segurança e consistência nesse campo? É isso que vem a seguir. E depois de tudo que eu te apresentei até aqui, uma pergunta sempre aparece. Tá bom, Zilda, eu já entendi que isso é importante, eu já entendi que faz a diferença, mas como é que eu aprendo tudo isso de verdade? E mais, será que a universidade não me preparou para isso? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você não está sozinho ou sozinha. Na nossa trajetória de pesquisa e prática, uma coisa sempre ficou muito clara: a maior parte dos profissionais não saiu da graduação preparada para promover habilidades sociais de forma efetiva e sistemática. E isso não é falha sua.
Olha, quando nós visitamos a Universidade de Sevilha, na Espanha, nós fizemos uma pergunta muito simples para os nossos colegas: quais cursos aqui incluem habilidades sociais no currículo? E a resposta? Docência, pedagogia, serviço social, administração, psicologia, enfermagem, medicina, turismo. Uau! Nós ficamos impressionados, ou seja, lá já se reconhece que atuar bem nessas profissões depende essencialmente da qualidade das interações. Então, não é você que está atrasado ou atrasada, é o sistema formativo brasileiro que ainda não se atualizou. Na prática, o exercício profissional em todas essas áreas acontece por meio de relações interpessoais. Na sala de aula, na gestão educacional, na educação parental, a forma como o profissional se comunica pode estimular ou minar o interesse do outro, daquela pessoa que ele está atendendo, pode minar as relações, o ambiente escolar e até a aprendizagem dos alunos. No atendimento em saúde, quantas vezes a gente escolhe ou abandona um profissional pela forma como ele se comunica? Já aconteceu com você? Comigo já. Competência técnica sem competência relacional não sustenta vínculo, não sustenta efetividade. Talvez você esteja pensando agora, tá, mas tudo isso parece muito distante da minha realidade. Ou então, será que para atuar bem nesse campo, eu teria que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, publicação? Não. Esse não é o único caminho. Não é preciso virar pesquisador para atuar com base científica. Claro que a pesquisa é fundamental, mas profissionais podem se desenvolver e se desenvolvem quando aprendem com quem já percorreu esse caminho. Isso é o que eu vejo acontecer ano após ano com os alunos que passaram pelos nossos processos formativos. Eles não se tornam cópias minhas ou de Almir. Eles se tornam profissionais mais seguros, mais consistentes e mais reconhecidos. Veja aqui alguns depoimentos dessas pessoas que estão aproveitando os conhecimentos para ampliar e aprimorar a sua vida profissional e, o mais importante, os seus atendimentos e a transformação de vida que eles geram nos seus clientes. Veja aqui. Então, a Esté, 62 anos, fiz especialização em avaliação psicológica e amante desde sempre do processo da habilidade social, mas eu moro no Tocantins e nós não tínhamos acesso ao que eu estou tendo hoje, né? Porque a minha vontade é me aprofundar e ter habilidade e competência para ajudar esse outro que me busca a ter as mesmas coisas que eu tive. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu tenho distimia, depressão crônica, e que eu tentei suicídio algumas vezes. E com o processo de habilidades sociais, quando eu comecei a estudar habilidades sociais, eu digo que ela me salvou. Ela me salvou e me deu uma nova perspectiva de vida. Além de eu poder levar essa esperança real com trabalhos comprovados cientificamente, eu sou um exemplo vivo do que a habilidade social... Eu fui no fundo do poço. Então a habilidade social me tomou pela mão e me ergueu. Como é que eu não vou amar uma ciência dessa, né, Zilda? Alcançou o objetivo que eu precisava e foi além, porque agora ele me capacita de maneira estratégica, didática, profunda, coerente com aquilo que eu quero passar para o meu cliente, para o meu paciente. Meu nome é Danila Silvério, eu sou professora na escola pública de ensino fundamental. Eu tive contato com as habilidades sociais num curso para professores de habilidades sociais na escola, na pandemia. Ali eu aprendi muito sobre a questão de trabalhar em sala de aula, não só em sala de aula, mas na minha vida particular, sobre essas questões. Antes do curso, eu não tinha uma visão de que podia se aprender ou até ensinar sobre habilidades sociais. Acreditava que a gente nascia tendo aquele comportamento, determinadas posturas e íamos morrer com essa determinada postura. Mas a partir do estudo de habilidades sociais, pude perceber que a gente pode aprender sobre elas, né? Melhorar as nossas relações
a nossa comunicação e também ensinar em sala de aula sobre as habilidades sociais e ensinar melhor até os alunos ter uma melhor comunicação, uma melhor relação com os nossos alunos. Essa crença caiu por terra. Trabalhar com um atendimento de pais. Fui sentindo a necessidade crescente de desenvolver habilidades, habilidades sociais. Esses pais sempre muito sofridos e pequenas orientações que a gente dava para operacionalizar era difícil porque faltavam pré-requisitos, anteriores e tal. Foi assim que eu fui procurando como que eu poderia fazer um trabalho com isso e achei a pós-graduação da Zilda. Tudo que a professora Zilda ensinou me ajudou muito. Ela traz de forma muito clara o que, o como, aonde encontrar referências para conseguir fazer. Ampliou muito a minha visão das demandas que chegam até mim, dos comportamentos que as pessoas emitem. A Zilda, ela traz uma coisa que ampliou muito o meu olhar, para as queixas, para como avaliar os repertórios de entrada das pessoas, como promover os adequados, Sou outra pessoa depois destas aulas. Mudou a minha vida. Muito agradecida sempre. Excelente! Um programa que poderia ser levado ao conhecimento do governo e ser implementado em todas as escolas do nosso Brasil. Excelente aula, Zilda! Você traz um conhecimento muito importante e de uma forma simples para que possamos compreender melhor nossas atitudes e entender como desaprender o que a gente acha ter aprendido. É conseguir fazer uma transformação em nossos comportamentos e assim estar preparado para ajudar a mim mesmo, as outras que atendo na clínica e nossa família. Olha só, essas histórias me emocionam demais. O campo das habilidades sociais trouxe uma mudança tão grande na minha vida que trabalhar disseminando esse conhecimento é tudo que eu mais desejo. A minha experiência profissional ela foi marcada pela articulação entre pesquisa e prática, sempre buscando testar procedimentos, técnicas, recursos e métodos e programas de habilidades sociais e competência social. E quando eu olho para a minha trajetória, tem algo que ficou muito claro para mim. Os resultados que eu obtive na pesquisa, na prática, na formação de profissionais, eles não foram aleatórios. Eles vieram de uma forma específica de pensar a prática, de uma lógica estruturada, de um passo a passo. Um método que articula teoria, prática e avaliação, que organiza a tomada de decisão do profissional e, principal, que pode ser ensinado. Esse método gerou 3 tipos de resultado. Conhecimento científico aplicado, não solto, não fragmentado. Aperfeiçoamento profissional real, com impacto nos atendimentos da prática. Satisfação e reconhecimento, porque quando você entrega resultado, tudo isso aparece. Você passa a entender melhor o que você faz. E as pessoas percebem isso. Eu tenho 71 anos e enquanto eu puder eu vou continuar fazendo isso. Não para criar dependência, mas para formar profissionais capazes de impactar de verdade a vida das pessoas. Sabe, num país que sofre tanto com ansiedade, depressão, bullying, fracasso escolar, relações adoecidas, isso não é pouco. E agora você pode estar se perguntando: Zilda, afinal, qual é esse método? É isso que eu vou te apresentar agora. Agora eu quero te explicar como tudo isso que eu apresentei até aqui se organiza em uma formação profissional. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que profissionais não precisam apenas de conteúdo. Eles precisam de um método, de um modo de pensar a sua prática. E foi a partir dessa constatação que eu desenvolvi a pós-graduação em habilidades sociais da UPRET para educação. Quando a gente fala em formação para atuar com habilidades sociais no campo da educação, a gente não está falando de algo genérico. A gente está falando dos 3 pilares de uma forma muito clara e eu quero que você preste atenção nesses pilares. O primeiro, formação conceitual. Formação conceitual é entender o campo, é compreender os conceitos, é saber diferenciar habilidades sociais de competência social e, principalmente, entender como tudo isso se aplica de verdade ao contexto educativo. Porque teoria que não conversa com a escola, com a sala de aula, com a gestão, não se sustenta na prática. E vamos ao segundo pilar, a formação técnica.
Aqui nós estamos falando do quê? De saber avaliar, planejar, conduzir, monitorar e ajustar a qualidade das relações educativas. Estamos falando de impacto real no desenvolvimento socioemocional e na aprendizagem acadêmica dos alunos. Não é improviso, é critério técnico. E o terceiro pilar que muita formação ignora é o desenvolvimento interpessoal, socioemocional do próprio educador, do próprio gestor, porque ninguém promove competência social sem exercê-la nas relações cotidianas. O educador não ensina só pelo que diz, ele ensina também e principalmente pelo modo como se relaciona. Isso não se aprende apenas ouvindo aula teórica. Isso se aprende em processos formativos estruturados, progressivos e delineados com método e com monitoria. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. Investir no desenvolvimento de habilidades sociais do educador não beneficia apenas os alunos, beneficia também a saúde mental do professor, do gestor, de qualquer educador comprometido com processos educativos de jovens, de crianças e adolescentes. E beneficia também o clima escolar e a qualidade das relações que sustentam todo o processo educativo. Educadores mais seguros, mais preparados e emocionalmente mais equilibrados ensinam melhor, inspiram mais e permanecem mais tempo na profissão. Tem mais, desenvolver a competência social, pessoal e pedagógica abre portas para a gestão escolar, para a formação de professores, para a consultoria pedagógica e para o reconhecimento do educador como um agente de transformação social. Tudo isso em consonância com as competências gerais da BNCC, nossa política educacional vigente. Bem, agora que o mapa está claro, a pergunta muda: como se formar para atuar com segurança e consistência como educador, como promotor de desenvolvimento e aprendizagem, como mediador efetivo da relação com os educandos e como formador de outros educadores? É isso que vem a seguir. Olha, eu sei que você chegou até aqui porque sente que pode ampliar mais, que pode impactar mais vidas, que pode se tornar uma referência no campo das habilidades sociais. E eu estou aqui para te dizer, você está absolutamente certa, absolutamente certo. A nossa pós-graduação em habilidades sociais da UPRET para a educação não é apenas mais um curso, ela é uma jornada transformadora, uma jornada que te leva do ponto em que você está hoje, talvez com dúvidas, inseguranças, sem saber exatamente como aplicar tudo isso na prática, até um lugar de mais segurança, autoridade e excelência profissional. Essa formação, ela enfatiza a educação escolar, mas ela se aplica a todo o contexto que envolva ensino e aprendizagem, especialmente quando falamos dessa articulação entre aprendizagem acadêmica e desenvolvimento socioemocional. E como é que a gente faz isso? Eu quero te mostrar como essa formação foi estruturada para garantir excelência, segurança e aplicabilidade. Aqui você não encontra ideias soltas. Aqui você encontra método, passo a passo, critério técnico, um caminho estruturado e progressivo que respeita o seu ritmo de aprendizagem, mas que também te desafia a crescer em cada etapa. São 5 módulos, cada um construído sobre o anterior, cada um te preparando para o próximo passo da sua evolução profissional. Deixa eu te mostrar como essa jornada acontece. Vamos começar com o módulo 1. O módulo 1 é de fundamentos. Aqui começa a sua transformação pessoal e profissional. Como educador, você sabe, compreender profundamente habilidades sociais e competência social não é um luxo, é uma necessidade profissional. Então, neste módulo, você acessa os fundamentos do campo e suas aplicações diretas ao contexto educacional, especialmente na formação de professores, gestores e educadores em geral. Aqui nós analisamos a BNCC, as competências gerais e suas relações com habilidades sociais. Nós falamos dos indicadores de desenvolvimento socioemocional e da relação disso tudo com a aprendizagem acadêmica.
Também abordamos os principais problemas e transtornos psicológicos que impactam sobre a aprendizagem e a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse módulo não é só teoria, ele muda o seu olhar educativo. E vamos ao módulo 2, de psicoeducação e desenvolvimento socioemocional. Agora que você já tem a base, chegou a hora de entender o quanto esse campo pode te ajudar pessoalmente e a transformar seus educandos. É aqui que eu faço questão de dizer algo muito importante. Não dá para promover desenvolvimento socioemocional do outro sem cuidar do desenvolvimento socioemocional do próprio educador. Ser educador hoje é lidar com turmas heterogêneas, com metas acadêmicas e emocionais, com conflitos, com pressões institucionais. A gente sabe disso. E isso tem um custo emocional muito alto. Por isso, esse módulo promove a sua transformação em 4 níveis. Você experimenta em si mesmo ou em si mesma as mudanças possíveis. Você vivencia as técnicas de psicoeducação, você melhora suas próprias habilidades e relações, você se torna modelo interpessoal para os seus alunos, você amplia a sua motivação para promover o desenvolvimento socioemocional. Isso tem acontecido, a experiência tem mostrado tudo isso, e esse é um material inédito, profundo, didático e extremamente aplicável. Não é por acaso que nesse módulo muitos alunos dizem: cancelei outros cursos para ficar só com esse. Você vai conhecer 14 classes de habilidades sociais, aprender a identificá-las e principalmente aplicá-las ao seu cotidiano pessoal e também na promoção do desenvolvimento dos alunos. Você sai desse módulo sabendo fazer uma psicoeducação de excelência, explicar para o aluno de forma clara, didática empoderadora o que são habilidades sociais e como elas transformam a vida. É aqui que você se torna mais do que um educador. Você se torna alguém que transforma mentalidades e que promove a autonomia do outro. E vamos ao módulo 3. Este é o módulo de competência social pedagógica do educador. Agora a gente entra diretamente na sua prática. Nesse módulo você aprende a integrar a aprendizagem acadêmica e desenvolvimento socioemocional. Nós falamos de métodos ativos e interativos, da relação professor-aluno, do manejo de comportamentos, do bullying e da inclusão, do trabalho com famílias e de estratégias educativas baseadas em habilidades sociais. Você aprende a identificar habilidades sociais relevantes e compreender os déficits que estão associados às dificuldades de aprendizagem e, principalmente, a atuar como um mediador efetivo. Tudo isso com forte ênfase prática, com recursos multimídia desenvolvidos especialmente para esse curso. Aqui você passa a conhecer todas as ferramentas disponíveis, procedimentos cognitivos para transformar crenças em interpretações, técnicas comportamentais para desenvolver novas habilidades, recursos multimídia para tornar o ensino mais engajante, vivências que promovem experiências transformadoras. Por isso que eu digo que esse é o coração do curso. É aqui que a sua prática muda de patamar. E vamos ao módulo 4. O módulo 4 se refere à competência social e habilidades sociais, necessidades educativas especiais e inclusão escolar. E aqui, neste momento, ele está focado na questão do autismo, que vocês tanto pedem, tanto perguntam. A inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, TEA, é um dos maiores desafios da educação contemporânea. Neste módulo, você aprende noções fundamentais sobre o espectro autista, diagnóstico e implicações para as habilidades sociais e desenvolvimento socioemocional. Aqui nós falamos da inclusão escolar de crianças e adolescentes com TEA, do papel dos pais, do professor, do acompanhante escolar, do terapeuta e da articulação entre escola, família e saúde. Você aprende práticas baseadas em evidência para o ensino de habilidades sociais em contexto escolar. Aprende sobre a
avaliação e mensuração das habilidades sociais no público neurodivergente e sobre procedimentos de ensino que respeitam as especificidades desse público. Olha, aqui a inclusão deixa de ser discurso e passa a ser intervenção qualificada. E vamos ao módulo 5, Fundamentos da Pesquisa Científica e Ética Acadêmica. Para fechar com chave de ouro aqui, você aprende algo que poucos profissionais dominam. Você aprende a buscar, reconhecer e explorar o conhecimento científico, o que sustenta uma prática educativa responsável. Você aprende a reconhecer, organizar e comunicar conhecimento científico aplicado, a desenvolver leitura crítica de evidências, a valorizar práticas baseadas em evidência também no campo educacional. Olha para essa jornada, do módulo 1 ao módulo 5. Você percorre um caminho sólido, seguro e progressivo que começa com os fundamentos e termina com a autoridade profissional. É uma formação completa, é uma transformação profissional. Quando você termina essa pós-graduação, você não é o mesmo profissional que começou, porque você tem segurança, tem expertise, tem posicionamento. Você se torna uma referência no campo das habilidades sociais. E mais do que isso, você se torna um agente de transformação. Por quê? Porque cada aluno, cada educador, cada equipe carrega o impacto das habilidades sociais que você ajuda a desenvolver. Relacionamentos mais saudáveis, comunicação mais efetiva, conflitos melhor manejados, vínculos fortalecidos, saúde mental preservada, qualidade de vida ampliada. Uau! Essa é a jornada que te espera. E eu posso te garantir, quando você olhar para trás, vai se orgulhar profundamente da decisão que tomou. É isso que eu quero para você. É isso que essa formação entrega. Uma pós-graduação em habilidades sociais para a educação, que é reconhecida pelo MEC com duração de 12 meses, carga horária de 360 horas, não tem TCC obrigatório, as aulas gravadas com acesso 100% online para você assistir de onde e quando quiser. 6 encontros ao vivo comigo ou com professores parceiros, todos doutores e especialistas em habilidades sociais. Muito especial. Eu não vou colocar aqui o quanto tudo isso poderia custar, mas vocês com certeza têm uma ideia de quanto custaria um encontro ao vivo com especialistas. Lembrando que nesses encontros você pode esclarecer suas dúvidas sobre programas quando já estiver nos módulos mais avançados e já implementando a sua prática. São essas características todas. E agora vamos à parte que eu mais gosto do dia de hoje. Os presentes, os bônus da primeira turma de 2026 da pós-graduação em habilidades sociais da UPRET para educação, mas somente para vocês que me acompanharam nesses 3 dias, ok? Então veja, os primeiros bônus que eu vou apresentar aqui são para todos os alunos que se inscreverem na nova turma de fevereiro de 2026, ok? Todos os alunos da pós-graduação de habilidades sociais da UPRET para educação terão direito a um mini curso sobre TEA a ser disponibilizado durante o ano 2026, é um segundo, além do que já está incluído no curso, ok? Com acesso de uso por 6 meses, é mais um, com muita ênfase na questão da orientação dos pais. Bônus 2. Todos os alunos vão receber 2 livros da editora Edufiscar em formato eletrônico, ou seja, em e-book, para acessar via celular ou computador. Os alunos premiados com livros físicos não recebem o livro no formato e-book. Bom, né? E para falar com vocês sobre o investimento, eu queria convidar a minha colega, diretora responsável pelo Instituto Del Prete, Sirlene Dudek. Tudo bem, Sirlene? Olá, professora Zilda. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando em nome do Instituto Del Prete. Eu vim falar sobre as inscrições, sobre os investimentos, mas antes de falar sobre isso, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Nós, no Instituto Del Prete, conseguimos alguns prêmios exclusivos que nós vamos dar de graça para aqueles que forem mais rápidos no dia da inscrição. E daqui a pouco eu vou falar como irão funcionar essas inscrições. Mas vamos aos prêmios primeiro? Esses prêmios são exclusivos para você que acompanhou a professora Zilda nesses 3 dias da jornada. Acredito que tenha sido aí uma oportunidade incrível de estudar com a maior especialista em habilidades sociais
do Brasil. Bem importante, esses prêmios eles são válidos para aqueles que forem mais rápidos no dia da inscrição. Eu digo rápido porque esses prêmios são limitados e só algumas pessoas é que irão conseguir garantir. Deixa eu mostrar para vocês como isso irá funcionar. O primeiro prêmio, os 5 primeiros inscritos irão levar para casa o IHSE Prof, Inventário de Habilidades Sociais Educativas para Professores, em parceria com a editora Rogref, ou seja, são 5 ganhadores. E sabe qual é o valor estimado desse prêmio? R$120. Mas atenção, esses prêmios costumam esgotar em questão de segundos. O premiado deverá apresentar seu diploma de graduação para receber o prêmio, que é intransferível. As entregas serão realizadas pela editora Rogref em qualquer lugar do Brasil para os alunos inscritos e ativos a partir, sabe de quando? Maio de 2026. O segundo prêmio é um kit com 3 livros que serão entregues para aqueles que fizerem as inscrições de número 6 a 15. Você irá garantir um kit com 3 livros físicos da nossa parceira editora Vozes. Ao todo, são 10 kits com 3 livros que os ganhadores de números 6 a 15 irão receber diretamente na sua casa no Brasil, entregues pela editora Vozes. Sabe qual é o valor desse prêmio? R$210. Bacana, não é mesmo? E o prêmio número 3 será um livro físico que será entregue também na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, pela editora Voz. Esse prêmio será para as inscrições de número 16 a 25. Também serão mais 10 ganhadores. O valor estimado desse prêmio é de R$60. E as entregas serão realizadas pela editora Vozes em qualquer lugar do Brasil para os alunos inscritos e ativos a partir de maio de 2026. Vale lembrar aqui que quem ganhar prêmios de livros físicos não irão receber estes livros em formato eletrônico, que é um bônus que a professora Zilda apresentou para vocês agora há pouco, combinado? Importante, os ganhadores dos prêmios serão comunicados a partir de 16 de fevereiro. Não adianta se inscrever e correr lá no atendimento para perguntar se você ganhou algum prêmio, porque o atendimento vai estar congestionado e as meninas não têm essa informação. Aliás, anote que dia 9 de fevereiro você terá um encontro online ao vivo de boas-vindas com a professora Zilda Delprete. Será o primeiro encontro já como aluna, como aluno do Instituto Delprete com a professora Zilda, mas vocês acham que acabou? Não acabou não, tem mais um prêmio, número 4, mas atenção, esse prêmio ele é um pouco diferente dos prêmios anteriores. Este prêmio não é por ordem de inscrição, mas é para todos, sim, todos os que se inscreverem no primeiro dia. Já eu vou falar como serão as matrículas, como isso vai funcionar. O prêmio número 4 será um prêmio que faz muita diferença na prática profissional de vocês. Ao concluir a pós-graduação e solicitar a sua certificação, o aluno premiado que se inscreveu no primeiro dia receberá 12 meses de acesso adicional ao conteúdo do curso, com todas as aulas ministradas pela professora Zilda. Isso significa que mesmo após formado, você não vai ficar sozinho na prática. E aí você poderá retornar às aulas, revisar conceitos, esclarecer dúvidas pontuais e fortalecer as suas decisões na clínica ou educativas com mais segurança. Este é um benefício que é exclusivo para quem entende que aprender não termina com certificado. E lembrando, para todos aqueles que realizarem as inscrições somente no primeiro dia. E eu vou explicar agora para vocês como irão funcionar as inscrições. Vamos lá? Bom, as matrículas elas começam na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no dia 2 de fevereiro. Porque até lá vocês têm um tempo para se organizar e na segunda vocês serem os primeiros a realizarem as inscrições. Então vocês vão ficar preparados, aguardando o link que será enviado apenas nos grupos oficiais do Instituto Delprete. O nosso time vai estar de plantão para esclarecer dúvidas, verificar os meios de pagamento. Aí vocês vão poder conversar com o banco, fazer liberação de cartão, falar com a mãe, com um parceiro, com a tia, enfim, qualquer pessoa que vai te ajudar a realizar este sonho da especialização com a maior autoridade brasileira no campo das habilidades sociais. Afinal, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade e eu acredito que vocês
tenham aproveitado muito essa semana da jornada, que é uma semana que já é um aprendizado muito grande e é exclusivo você poder estudar com uma autoridade como a professora Zilda Delprete. Então vamos lá. Depois dessa jornada, nós, no Instituto Delprete, preparamos mais alguns presentes para vocês, que acompanharam a professora Zilda essa semana por aqui. E ela vai retornar para terminar esse encontro com vocês, já já. Junto do calendário do curso, vocês irão receber um planner também do Instituto Delprete para fazer download e imprimir, para te ajudar na organização dos seus estudos. Isso é bastante importante, procure acompanhar esse planner para facilitar o seu processo. Mas você deve estar pensando, quanto vai custar para estudar com a maior autoridade do campo das habilidades sociais no Brasil? Bom, se a gente olhar para o mercado de cursos, nós podemos afirmar, primeiro, que definitivamente não existe outra pós-graduação em habilidades sociais para educação com a professora Zilda, com a maior referência brasileira nesse campo de atuação, e parceiros que também são referência na área. Mas fique tranquilo, porque o objetivo da professora Zilda e do Instituto Delprete é transmitir tudo que ela criou nesses últimos 40 anos de profissão para o maior número de pessoas. E assim a gente ajuda a transformação dos profissionais e dos seus futuros clientes. Com isso, nós criamos uma comunidade que vai levar esse conhecimento e transformar a vida das pessoas. E também é por isso que nós estamos sempre buscando melhores opções de parcelamento, de financiamento, tudo que nós pudermos fazer para facilitar a entrada de vocês no Instituto Delprete. Agora, vamos falar dos investimentos. Quanto é que você vai ter que investir para estudar na pós-graduação em habilidades sociais Delprete para educação com a maior autoridade brasileira? Já pensou em ter isso no seu currículo? Quanto que isso custaria? Mas atenção, essas oportunidades que eu vou apresentar aqui, elas são válidas nas primeiras 24 horas. O investimento da pós-graduação em habilidades sociais Delprete para educação, sem desconto, seria de R$ 4.500. Mas atenção, esses descontos são válidos e essas condições apenas nas primeiras 24 horas. Para se tornar um aluno, uma aluna dessa nova turma, você precisará investir 12 parcelas de R$ 349,08 no cartão de crédito. Ou ainda, se você preferir fazer o financiamento estudantil, com o uso do boleto bancário, você poderá parcelar em até 18 vezes de R$ 251,69. Mas, se você quiser garantir um desconto ainda maior e conseguir realizar o pagamento à vista, você irá realizar esse pagamento no link que nós iremos enviar do cartão de crédito. Lá você tem a opção de pagar à vista no cartão ou pagar à vista no boleto bancário. E você pagará à vista apenas R$ 3.497,70, garantido então um super desconto. Bacana, não é mesmo? E é isso, pessoal. Lembrando que esses descontos são válidos apenas nas primeiras 24 horas, nos links que nós iremos disponibilizar somente nos grupos oficiais do Instituto Delprete. E você acha que acabou? Não acabou, não. Nós preparamos uma surpresa para vocês aqui da jornada. Para retribuir, vocês que acompanharam a professora Zilda nesses dias, nós criamos o Grupo VIP, que irá receber o link das inscrições com 30 minutos de antecedência. Ou seja, quem estiver no Grupo VIP vai receber o link das inscrições às 7h30 da manhã, na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. E além de receber todos os bônus, ainda terá maior chance de ficar entre os primeiros inscritos e ganhar um dos prêmios especiais que nós preparamos para vocês. Então já entra no Grupo VIP, no link do WhatsApp que está aparecendo aqui ao lado, ou no link que está na página de acesso desse vídeo, ou ainda, se você não conseguir ler o QR Code, você vai no nosso Instagram e comenta, quero ser VIP, que nós vamos encaminhar o link para você. Agora, uma informação muito importante, pessoal, atenção aqui. O Instituto Delprete só envia link de inscrição nos grupos oficiais, ou seja, o grupo do WhatsApp que vocês já se encontram, o grupo VIP e no e-mail que vocês se cadastraram quando entraram na jornada. Tem um outro contato que nós enviamos mensagens diretamente para você, informando, olha, a aula 1 está no ar, a aula 2 está no ar. É um contato que nós estamos conversando com você desde o seu primeiro dia de inscrição da jornada. Esse também é um contato onde nós iremos enviar o link das inscrições.
mas nesse link nós enviamos apenas às 8 horas da manhã para quem não estiver no grupo VIP. Para entrar nas inscrições às 7h30 da manhã, somente através do grupo VIP. Combinado? E é isso, pessoal. Aguardo vocês no encontro de boas-vindas, já como aluno, como aluna do Instituto Teoprete. Aproveitem, segunda-feira, seja o primeiro a se inscrever e dia 9 nos vemos no encontro ao vivo de boas-vindas dos novos alunos e alunas do Instituto Teoprete. E agora eu quero te mostrar algumas histórias de quem já passou por essa formação. Mas antes, deixa eu dizer alguma coisa aqui para você com muita tranquilidade. Você sabe, eu já poderia ter me aposentado definitivamente há alguns anos, porque eu já me aposentei oficialmente. Aos 71 anos, eu já fiz tudo que um professor universitário poderia fazer. Publiquei mais de 200 artigos científicos, 450 trabalhos em anais de eventos, escrevi 30 livros, sendo 6 manuais de teste, mais de 70 capítulos de livros, orientei dezenas de mestres e de doutores, formei centenas de profissionais. Eu poderia estar em casa, descansando, aproveitando minha família, viajando, mas eu não faço isso. E não é por necessidade financeira. Eu faço porque eu tenho paixão de ensinar, porque eu assumi um compromisso comigo mesma e com o campo das habilidades sociais no Brasil. Um compromisso de continuar formando profissionais mais preparados, mais conscientes, mais responsáveis na forma como lidam com as pessoas. Ao longo da minha trajetória, eu entendi que a forma mais potente de gerar impacto social é capacitar profissionais. Profissionais que, por sua vez, impactam clientes, alunos, famílias, instituições e, por vezes, comunidades inteiras. Então, se você decidir não seguir agora para a formação completa, está tudo bem. Mas se você chegou até aqui, é muito provável que exista em você esse desejo de avançar. O desejo de fazer mais, de fazer melhor, de atuar com mais segurança e mais clareza no campo das habilidades sociais. E geralmente, quando esse desejo aparece, algumas dúvidas também aparecem juntas. Dúvidas sobre o tempo, sobre dinheiro, sobre dar ou não dar o próximo passo. Olha, isso não é fraqueza, isso é humano. Eu mesma já estive muitas vezes ao longo da minha vida nesse lugar. E sempre que eu avancei, foi porque eu decidi não ficar apenas na minha zona de conforto. Aliás, essa minha empreitada no campo digital é uma saída da zona de conforto. Estou tendo que aprender tantas coisas, construir tantas coisas também, inclusive novas, além das que eu já construí. Então, mais do que tempo ou dinheiro, o que está em jogo aqui é prioridade. Prioridade para o seu desenvolvimento, para a sua prática profissional, para o impacto que você pode e quer gerar na vida das pessoas que atende. O conhecimento certo, ele não é custo, ele é um recurso que trabalha a seu favor ao longo do tempo. E agora, diante de tudo isso que você viu nessa jornada, existem basicamente 3 caminhos possíveis. O primeiro é seguir exatamente como está, fazendo o que sempre fez, mesmo sentindo que poderia ir além. O segundo é tentar percorrer esse caminho sozinho, reunindo informações dispersas, gastando tempo, energia e muitas vezes dinheiro também, até chegar a algum resultado. E o terceiro é aprender com quem já percorreu esse caminho de forma estruturada, com método, com acompanhamento e principalmente com base científica. Eu organizei essa formação para ser exatamente isso, um caminho mais claro, mais seguro, mais eficiente. Um GPS profissional que evita os desvios desnecessários e acelera o seu desenvolvimento. E agora, o mais importante, a decisão é sua. E para te ajudar a refletir sobre isso, eu quero te mostrar agora depoimentos de pessoas reais que fizeram essa escolha e aplicaram esse conhecimento
na prática. Veja o que mudou na trajetória profissional dessas pessoas. Eu sou Bernadette Magalhães, sou professora de educação infantil, sou psicóloga e também formada em teologia. Eu me sinto habilitada para trabalhar com socioemocionais, eu me sinto com outra visão, então selecionei um grupo de adolescentes, 7 meninas, e comecei a aplicar tanto no espaço que eu tenho, como no espaço comunitário. Bom, o resultado que eu tive tem sido incrível, porque eu ainda não terminei, eu estou dando continuidade, mas assim, ao longo das sessões, o que eu tenho observado é que elas têm crescido, isso tem sido muito importante para a vida delas. Algumas responsáveis me deram feedback, enquanto isso está sendo importante para a vida deles, como que você vai, essa competência social, isso ajuda muito. Então, tem sido muito bom para mim e tem sido muito bom para elas. E aí me impulsionou eu já começar a pensar no espaço para trabalhar, chamando clientes para poder ampliar o meu trabalho e também ser um trabalho em que eu possa oferecer para outras pessoas e outros grupos. Recentemente eu também fui convidada para dar uma coisa aqui na cidade perto, para falar disso. Eu acho que as pessoas viram que eu estava no Aprimor e já me convidaram. Sempre tive muito interesse pela questão das crianças, dos adolescentes que trabalham com escola, que era essa questão de trabalho em grupo. Eu via que era uma perspectiva de voltar a tentar trabalhar com escola e de trabalhar com grupo, que eu acho muito, muito rico, muita riqueza essa experiência. E a gente já tá para sair um outro grupo agora em agosto, e que viram no Instagram eu divulgando como que estava fazendo esse projeto, e aí se interessaram, a gente vai montar um grupo online agora em agosto. Bom, eu sou Bianca Ázara, eu tenho 25 anos e eu sou psicóloga recém-formada, eu tenho 1 ano de formada e já tenho uma especialização em habilidades sociais pelo Instituto Delprete e estou fazendo a minha segunda agora em habilidades sociais e educação. Ao ingressar no curso e começar a aprender com a professora, principalmente dentro da pós-graduação, que a gente trabalha muitas nossas habilidades sociais, terapêuticas e educacionais, isso mudou a minha vida. Começou por aí, a mudar a quem eu sou enquanto profissional, enquanto pessoa também. Enquanto profissional, hoje eu vejo que isso faz total diferença dentro daquilo que eu trabalho. Hoje eu trabalho com promoção de habilidades sociais e de competência social, principalmente com crianças neurodivergentes, com crianças com TEA, TDAH, e que tenham questões aí do desenvolvimento infantil também, como ansiedade, depressão. Então acabam sempre chegando aí novos casos para os grupinhos de promoção em habilidades sociais. E hoje eu vejo como isso muda não só a minha vida, continua mudando, a vida deles que estão chegando, mas a das famílias também que estão ali nesse processo. Hoje a gente trabalha, eu trabalho principalmente com a análise do comportamento aplicada com a ABALA na clínica, porque a gente trabalha com as pessoas neurodivergentes, com crianças com TEA e adolescentes também. Então, para a gente é muito importante o processo de análise funcional o tempo todo. E esse olhar que a professora Zilda cultiva na gente, de conseguir olhar todo o contexto e todos os antecedentes que estão ali dentro daquela situação, trazem muito mais segurança. Hoje eu sei exatamente como me portar, como ler as situações de maneira adequada, como trabalhar com cada cliente em particular e com as suas famílias também, com as suas particularidades. Situações adversas e desconfortáveis e às vezes desafiadoras vão acontecer. Mas quando a gente sabe ler a situação e resolver problemas, isso traz muito mais segurança. Então hoje eu sei que eu estou preparada para fazer isso no microfone. Hoje a gente criou, na NIP aqui, no nosso caso, por exemplo, uma área de atendimento voltada para adolescentes, que o principal foco é habilidades sociais, que a gente chama de NIP-Team. Então criou-se ali todo um contexto amplo para treinamento e promoção de habilidades sociais, não só em contexto clínico, mas também realidade com diversas atividades para promoção dessas habilidades. E eu só pude ter essa oportunidade porque eu fiz a pós-graduação, por ter passado por toda essa ampla gama de conhecimentos que nos foram ofertados. Então, sim, abriu muitas portas. Eu sigo o método Aprimore, que me foi ensinado pela professora Zilda no processo da pós-graduação, e é por ele que a gente se norteia no processo de promoção de competências sociais e habilidades sociais. Porque nenhum programa se dá por um protocolo fechado, algo que seja pronto. Ele é desenvolvido e individualizado para cada uma das pessoas que chegam até nós, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos. Em qualquer área que a gente vá atuar, a gente precisa ter habilidades sociais terapêuticas e educacionais. Para a gente exercer bem o nosso papel. Começar por aí já traz um profissional diferente dos outros para o mercado de trabalho. Com toda certeza. Você acabou de ouvir histórias de pessoas reais, profissionais que estavam em algum momento exatamente onde você está agora, com dúvidas, com vontade de avançar, com sentimento de que podiam fazer mais e fazer melhor. Eles não são especiais.
Eles não tinham mais tempo que você, nem menos medo, nem uma realidade mais fácil. O que eles e elas tiveram foi a coragem de escolher o próximo passo. E o que você viu nos depoimentos não foi sorte, foi consequência. Consequência de uma formação estruturada, de um método claro, de uma prática baseada em evidências. E principalmente de um compromisso real com o próprio desenvolvimento profissional. Agora a pergunta não é mais: isso funciona? Você acabou de ver que funciona. A pergunta agora é outra. Você está disposto a fazer parte desse caminho? Você está disposta a fazer parte desse caminho? A próxima turma de 2026 da pós-graduação em Habilidades Sociais para a Educação abre as inscrições na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas. E aí você pode entrar no grupo VIP e ser o primeiro a se inscrever. Uma forma pensada para quem quer atuar com mais segurança, mais clareza, mais impacto real na vida das pessoas. Se você sente que chegou a hora de organizar a sua prática, de ampliar o seu campo de atuação e de se posicionar como especialista, essa é a sua oportunidade. Não é sobre promessas rápidas, não é sobre atalhos, é sobre construção sólida, sobre método, sobre trajetória. Daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e vai perceber que este foi um ponto de virada, ou o momento em que você decidiu avançar, ou o momento que você deixou passar. Se fizer sentido para você, eu estarei lá do outro lado para te acompanhar neste caminho. Eu te espero no campo das habilidades sociais. Pessoal, eu voltei para falar como irá acontecer o sorteio para quem está participando da jornada nessas 3 aulas, nesses 3 dias. Então, vocês já preencheram o formulário das últimas 2 aulas e vocês vão poder agora preencher o último formulário com a última palavra-chave, que eu vou falar daqui a pouquinho qual é, porque eu quero dar uma explicação para vocês. Esse sorteio, nós iremos comunicar os ganhadores dos prêmios da jornada no domingo, dia 1º de fevereiro, às 19 horas, em live no YouTube. Os ganhadores serão premiados se estiverem ao vivo. Então, é bastante importante que você esteja ao vivo na live de domingo. E, claro, que você tenha preenchido o formulário das 3 aulas, junto com as palavras-chave corretas. E a palavra-chave desta última aula, sabe qual é? Jornada. Nos vemos no nosso encontro de boas-vindas, junto com a professora Zilda e com a equipe do Instituto Teoprete, no dia 9 de fevereiro. E 7h30 da manhã, na segunda-feira, para quem participou aqui da jornada e está no grupo VIP, terá a oportunidade de receber as inscrições a partir das 7h30 da manhã e concorrer, então, aos prêmios dos primeiros inscritos. Um abraço e até lá!